Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Romanos 10. Romanos 10. E sejam bem-vindos, irmãos, através dessa palavra que vai nos dando verdadeiro entendimento espiritual daquilo que Deus quer nas nossas vidas. Quer transformar o nosso coração, para que venhamos ser pessoas melhores no entendimento espiritual da palavra. Amém? Romanos 10. Achou? Do 1 a 17. A palavra de Deus fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro intuito da palavra de Deus é fazer com que você abra o seu coração e venha ter fé e começar a andar nesse caminho, sendo transformado cada dia um pouco, sendo fortalecido. Deus nos mostra esse caminho para nos sermos transformados através dessa palavra de Deus. Esse Paulo, que antes era um perseguidor e o seu nome era Saulo, porque Deus vai mudando a nossa vida, a nossa consciência, o nosso mundo ao redor, através dessa palavra, que antes ele perseguia as igrejas do Senhor. E ele passa a ser um pregador. Ele passa a buscar, ele abraça aquilo que Deus entregou nas suas mãos, não se importando com as dificuldades que ele ia passar. Porque assim é o verdadeiro crente firmado nessa palavra. Porque as dificuldades é que faz o nosso coração crescer. Jesus Cristo passou por dificuldades para que nós fôssemos salvos, quando ele se entregou na cruz, ensinando para todos os seus discípulos como devia ser a igreja do Senhor. A igreja que prega verdadeiramente a palavra, que te constrói,
que te transforma, e Deus nunca deixa o seu povo enganado, lembra disso. A palavra de Deus fala lá em Atos 9, ela fala assim, Atos 9, a palavra de Deus fala assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vá à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O Espírito de Deus falando através de Ananias, assim como fala com você. Se você abrir seu coração, Deus usa você, Deus transforma você, te mostra o caminho que você deve seguir, que é essa palavra. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Era Paulo, que era Saulo aqui, que não tinha mudado o nome dele, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele estava perseguindo o povo, ele estava perseguindo a igreja do Senhor, mas o Senhor Jesus dá uma oportunidade na vida dele, e se mostra, se revela a ele, porque a igreja rezava incessantemente, porque é assim que Deus fala, lá no capítulo 5 de Mateus, devemos orar pelas pessoas que nos perseguem. Se Paulo estava perseguindo a igreja estava orando para Paulo, e Jesus Cristo se interviu para falar com ele, e mudar o seu caminho, e Paulo passa de perseguidor a perseguido, mas por causa dele, por causa da fé que ele teve, esse livro chegou a nós para mudar os nossos corações também, porque esse é o intuito da palavra, colocar você às vezes numa dificuldade, mas transformar a sua vida através da palavra e da dificuldade que Deus mesmo coloca na sua vida. Paulo saiu para prender o povo de Deus, que estava glorificando o nome do Senhor Jesus, mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que ele cai do cavalo, e ele pergunta quem é, porque uma luz brilhou muito forte para ele, e aí Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando você está perseguindo a igreja, você está perseguindo o Senhor Jesus. E ele pergunta: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Através desse encontro que ele teve com o Senhor, ele abriu seu coração, ele se entregou de verdade, ele conheceu, teve intimidade com Deus, e começa a fazer a obra, e começa a andar nos caminhos do Senhor. E nesse momento, a partir desse momento que ele começa a andar sob a palavra, ele fica desacreditado pelos judeus que perseguiam o Senhor Jesus, que perseguiam o povo de Deus, e ao mesmo tempo o povo de Deus também não confia nele, porque para você receber confiança, ou para você ter confiança, levar confiança, requer tempo. Existe um tempo para formar isso nas nossas vidas. Foi por isso que Moisés, quando estava chegando à sarça, o nosso Deus falou: pare, ainda não está na hora de você ter intimidade comigo. Para ter intimidade com Deus leva tempo, você tem que andar no deserto, você tem que conhecer a minha palavra, você tem que ser transformado, colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, porque a palavra de Deus fala: se você colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, mas tem que ter fé. Cada um de nós que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, foi por as dificuldades que às vezes até Ele mesmo colocou nas nossas vidas, para que nós chegássemos até aqui nesse lugar, para ouvir essa palavra que constrói, cada dia um pouco, como a árvore que cresce a ribeiros, ela dá o fruto sempre na hora certa, é sempre no tempo de Deus. As mesmas coisas acontecem com o nosso coração quando ele é transformado, nos fortalece, transformando nossas vidas. Esse Paulo teve uma história muito maravilhosa, porque todo povo que anda com Deus tem uma história bonita, e o seu nome é escrito no livro da vida.
para a nossa salvação. Esse sempre é o intuito da igreja. Se você ler a palavra, se você tiver o entendimento, você não vai ver hora nenhuma Jesus Cristo correndo atrás de ouro e de prata. Você vê Ele correndo atrás do amor que Ele tem por você, por mim, por nós. É por isso que seus discípulos entregavam a sua vida para pregar o evangelho, não pedindo nada em troca, porque esse evangelho, sendo verdadeiro, ele constrói você, sua vida e a sua família. Ele quer salvar cada um de nós. E esse é o intuito dessa reunião daqui de hoje. Porque desde os primórdios, na época desse Paulo, o nome dele foi transformado, a vida dele foi transformada, e ele apanhou, e ele levantava, e o Senhor falava: continue pregando a minha palavra. Porque há uma diferença do povo de Deus para o povo que não tem o conhecimento, mas o Senhor fala que o sol veio para brilhar para nós ambos, para os ímpios e para os justos. Basta você ter fé e continuar ouvindo essa palavra e ser transformado. Se você ler lá na frente, quando Paulo já estava tendo entendimento, os outros discípulos, Pedro, João, o aceitaram, colocando no final a mão na sua cabeça para transformar ele no 12º apóstolo. Olha a honradez que é você andar com Deus. Mas isso requer tempo e entendimento. Quando você montou na sua bicicleta pela primeira vez, você não andou nela, mas a vontade que você tinha dentro do seu coração de andar falou mais alto, e você não se importou com os tombos que você levava. Assim é essa palavra, que é o verdadeiro tesouro que te constrói e constrói cada um de nós. Paulo caía, mas levantava e continuava em frente, buscando a palavra de Deus. Amém? Em Deuteronômio 5, a palavra de Deus fala assim: e cumprindo os mandamentos. Olha o que fala em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5 fala das leis do Senhor. Olha que bonito. As leis vieram do céu. Se o ser humano conhece o que é certo ou errado, foi porque Deus nos deu essas leis. Deuteronômio 5, 6, a palavra de Deus fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos teus pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir desse momento que Deus tira o povo do Egito, da escravidão, Ele coloca o povo no deserto e coloca as leis para esse povo, trabalhando Moisés, Arão. A partir daquele momento que o povo está no deserto, naquela dificuldade, o povo tem tempo para olhar para as coisas de Deus. É por isso que a gente só busca as coisas de Deus quando nós estamos na dificuldade. Mas é nesse momento que o nosso coração está preparado para receber essa palavra e Deus falar conosco grandiosamente, assim como Ele fez com cada um de nós que estamos aqui pregando a palavra, porque conhecemos de verdade o Evangelho, e essa palavra é passada para outras pessoas, para que venham a ter esse entendimento e venham ser salvas. Quando aquele povo estava no deserto, depois de 40 anos na dificuldade, que o Senhor entrega a terra de Canaã para que eles entrem, e tiveram que lutar contra o povo que já estava lá. A partir desse momento, quando eles chegavam perto das outras nações, eles já tinham medo, porque já ouviu falar de um Deus que tinha tirado esse povo do Egito, mandando 10 pragas, abrindo o mar, mostrando para você que para Deus nada é impossível. Mas lembra, sempre é no tempo dele, não é no nosso, porque o ser humano aprendeu a querer as coisas antes que elas aconteçam. E para você ter as coisas que Deus tem para oferecer para você, leva tempo, e Deus nunca fala o tempo que leva. Mais de 90 anos Noé construindo a arca,
na maior dificuldade, mas tinha fé no seu coração, porque sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Talvez você não entenda isso hoje, porque para entender os mistérios de Deus, o seu coração tem que estar aberto, e Deus fala através do Espírito Santo com você. Porque esse povo, cada vez que andava no deserto, ficava grande, forte, destemido, não tinha medo, enfrentou batalhas, porque Deus estava sempre na frente. Porque o crente verdadeiro, firmado na palavra, ele não tem medo do mundo, porque sabe que Deus o protege. Assim como Davi, quando enfrentou Golias, ele não olhou para o tamanho de Golias, mas ele olhou para Deus. Assim somos nós quando colocamos Deus em primeiro lugar. Ele transforma nossas vidas, faz com que pessoas pequenas ficam grandes através dessa palavra, porque é assim que Deus usa-nos cada dia um pouco. Então você vê as leis sendo ditadas aqui. O povo judeu queria matar Jesus, mas o povo judeu não tinha o conhecimento das leis, eles tinham. Mas eles precisavam de ter o amor que Jesus ia dar para cada um deles, porque aí é que nós somos transformados. É por isso que você notar, se alguém pisa no seu calo, você já fica bravo, né? É a natureza nossa que foi trazida desde o começo para cá. E Jesus vem e trabalha tudo isso dentro de nós. Em Romanos 8, 1, 3, a palavra de Deus fala assim. Romanos 8, 1, 3. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então o verdadeiro entendimento espiritual, ele te mostra assim: a nossa natureza, ela foi construída lá no jardim do Éden, quando o diabo entrou lá e falou para Eva: pode comer do fruto que Deus tinha falado, se comer desse fruto vai morrer. Mas a partir desse momento você começa a conhecer os dois lados da vida, o bem e o mal. Você só vai valorizar o bem conhecendo o mal. Aí Deus deixa todo o povo crescer naquela maldade, mas sem ter esse entendimento, para trabalhar lá na frente nos dando a lei. Essa lei é que transforma o nosso coração. Esse é o intuito das igrejas, mostrar esse caminho para cada um de nós, porque é através desse caminho que nós chegamos lá no céu. Igreja não foi feita para ganhar dinheiro, igreja foi feita para ganhar almas. Igreja foi feita para pregar de verdade o Evangelho. O problema é que muitas pessoas, acostumadas com coisas que vêem no mundo, às vezes vêm procurar coisas materiais. Se você notar, Jesus Cristo não se importou com nada material. Em Lucas 4, quando o diabo ofereceu tudo o que tinha para Jesus, Jesus disse: somente a Deus adorarás. Ele ofereceu todas as riquezas, todos os poderes, para que Jesus se prostrasse diante dele. Então esse é o intuito da palavra. Jesus fala: escrito está, nos mostrando que essa palavra tem poder para nos transformar, e deixa que o Deus, nosso Deus maravilhoso, cuida de tudo. Em Gênesis 4, 2, 7, a palavra de Deus fala assim, 4, 2, 7, Gênesis, a palavra de Deus fala assim: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra para oferecer ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-te o teu semblante. Então você vê que aqui, por causa de uma oferta que um fez e o outro também fez, mas Deus aceitou de um, mas não do outro, o coração já brotou a inveja, a maldade. Essa maldade é que é trabalhada no nosso coração.
É por isso que é difícil para a pessoa que tem o conhecimento do mundo se desprender. Porque leva tempo. Uma árvore não dá fruto da noite para o dia. Ela demora. Por isso que Deus coloca aquele povo no deserto. E se você notar lá na frente, quando Jesus estava pregando a palavra, curando pessoas, libertando, os judeus quiseram matar. Da mesma forma que Caim matou o seu irmão. Mas Jesus estava correndo atrás de ouro, de prata? Não, quiseram matar por a mesma inveja. Coração ruim, trabalhado pela serpente. É por isso que em João 3, o Senhor Jesus fala, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é espírito, espiritual. Amém? Em João 11, 46, a palavra de Deus fala assim. João 11, 46. Olha só, acabamos de falar na parte anterior, em Gênesis 4, Caim matando seu irmão. O Senhor Jesus coloca um sinal na testa, porque ele não tinha o conhecimento das leis. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçará nada que é do próximo. Tudo na palavra de Deus, Deus deu para revelar o tão... Só que as leis mostravam o tão ruim que nós somos. E tinha um castigo. Hoje não existe as leis, se a pessoa roubar, ela vai presa. Mas ela liga para isso? Não, ela continua roubando. Mas ela já sabe que isso está errado. Então o Senhor vai lá e coloca o sinal na testa. Depois ele pega esse povo, tira do Egito, cuida desse povo grandiosamente, das leis. Agora vocês sabem o que é a lei. Se fizer isso, está errado, vocês sabem, vocês têm que pagar também. Se uma mulher for pega em adultério, naquela época ela era apedrejada até a morte. Aí o Senhor Jesus chega, na maior simplicidade, eles querendo pegar ele para fazer com que ele vá contra a palavra de Deus, e fala, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés fala que nós temos que apedrejá-la. O que o senhor fala? Porque se o Senhor Jesus falar que não podia apedrejar, ele está vindo contra a própria palavra de Deus. Mas se ele fala que podia apedrejar ela, ele ia falar contra ele mesmo, que estava pregando o amor e o arrependimento. Aí, como Deus conhece todas as coisas, sabe tudo, tem a resposta certa, no momento certo, o Senhor Jesus olha para eles, cada um com a pedra, querendo apedrejar aquela mulher, e fala, aquele de vós que nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque a palavra faz você olhar dentro do seu coração e ver o tanto que nós somos falhos, e depois sermos trabalhados através da palavra. E aí as pedrinhas começaram a cair uma por uma no chão. Tum, tum, tum. Porque a palavra nos revela, nos mostra o caminho verdadeiro. Mas alguns deles foram ter com os fariseus em João 11, 46. Olha só, tanto que eles eram maus. Eles tinham conhecimento da palavra, não tinha? Deus tinha dado as leis. Mas por que eles estavam querendo matar Jesus? Jesus só estava pregando a palavra e curando pessoas. Porque faltava o amor que Jesus ia dar para nós depois, lá na cruz. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram o conselho dizendo, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele, e verão os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E aí tramaram matar Jesus. E Jesus tinha ressuscitado Lázaro depois de 4 dias que ele estava morto, fedendo dentro de uma cova, para mostrar que ele tem poder para salvar você. Porque queira ou você não queira, um dia você vai dar o último passo nessa terra. O último passo, você queira ou não queira. O ímpio sabe disso, um dia ele vai dar o último passo. Aí depois que ele estiver doente, que ele estiver com o último, aí ele quer se arrepender, e não tem como fazer isso, porque leva tempo. Para você entender a palavra e ser transformado e trabalhado na sua vida, no seu coração. Aí você vê a diferença. Lá em Gênesis o povo já estava lá, um irmão matou o outro. E aqui a mesma coisa. Os irmãos, que também eram judeus, que conheciam o mandamento que falava que tem que amar o próximo, querendo matar Jesus Cristo, e vão lá e matam. Mas através disso Jesus veio para nós. Mateus 3,19, já estamos quase finalizando, amém?
Mateus 3, 9. Mateus 3, 9. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista estava preparando o terreno para o Senhor Jesus começar a salvar almas. Ele não se importava com coisas que o mundo oferecia para ele. Por isso que a palavra de Deus fala: ele andava com roupa de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Ele não estava nem aí com o que o mundo oferecia, porque ele tinha sido separado para Deus para fazer aquela obra, e já fazia 400 anos que o Senhor não falava através de um profeta. Então, quando João Batista começou a falar, o povo judeu foi lá ver o que estava acontecendo. Deus está falando nesse lugar, eu quero ir lá ouvir a voz dele. 400 anos Deus parou de falar com esse povo. E aí o povo chega lá, os judeus que queriam matar Jesus, e olha só o que eles fazem. Então, ia ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão e confessando seus pecados. E vendo ele muitos fariseus, os fariseus que queriam matar Jesus, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque eles queriam também ser batizados, mas não queriam arrependimento, não queriam mudança dentro do coração. E para fazer isso, você tem que ter o entendimento da palavra. Lucas 5,17, a palavra de Deus fala. Lucas 5,17. Amém? E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéias e Jerusalém. Deixa eu ver aí. Lucas 5,17. Está certo. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportavam uma cama a um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. O Senhor Jesus estava pregando no lugar, estava tudo rodeado de gente, não tinha como chegar com aquele paralítico, mas a fé daquele paralítico era tão grande que ele envolveu os seus amigos, e os amigos carregaram ele e desceram ele com a corda de cima para baixo. Aí você vê que os judeus queriam matar Jesus porque estava fazendo essas maravilhas, salvando pessoas, curando nas dificuldades, curando leprosos. E aí eles arrazoaram no coração, dizendo que Jesus disse: seus pecados lhes são perdoados. Porque quando Jesus disse seus pecados são perdoados, eles não podiam ver Jesus curando o pecado dele. E aí eles começaram a resmungar dentro do coração. E como o Senhor conhece o que você pensa dentro do seu coração, Ele sabe da sua vida desde antes de você ter nascido. Porque um dia para Deus é 1000 anos para nós. Mas você tem que ter fé nessa palavra para você continuar buscando e sendo transformado. Porque o povo que anda na palavra é um povo diferenciado. Tem o brilho do Senhor Jesus neles. E Ele vai transformando nossas vidas. E quando aquele povo arrazoou, Jesus falou assim: o que é mais fácil dizer para esse homem: teus pecados são perdoados, ou levanta e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E ele levantou. Poder da palavra. Mas para isso acontecer na vida dele, teve que ter fé. Por isso que Paulo, mesmo em todas aquelas dificuldades que ele passou, ele continuou pregando o Evangelho. Pedro, João, cada um deles, não se importando com o que o mundo oferecia, mas o que a palavra oferece, porque Deus tem o melhor para cada um de nós, sempre vai ter o melhor. Às vezes nós não entendemos o caminhar do Senhor, porque é de maneira diferente daquilo que nós aprendemos durante todo o tempo da nossa vida. Aí Deus vai trabalhando aos poucos,
Porque se trabalhar de uma vez, o povo escama e não quer ouvir a palavra. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu coração. Sejam bem-vindos, irmãos. Que Deus continue abençoando vocês. Esse é o caminho. Para ter o entendimento, leva tempo. Para que ter fé, leva tempo. A palavra fala que é no ouvir a palavra de Deus, porque no ouvir é que você vai entendendo. E a gente nunca consegue entender tudo no momento. Mas com o tempo você vai amadurecendo e vai entendendo que essa palavra tem poder para salvar, curar e transformar nossas vidas. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Vamos unir a nossa fé nesta noite. E vamos estar orando pelos pedidos de orações nesta noite. Vamos estar orando pela